Primeiramente, queria mostrar para vocês, dessa grande cidade Recife, o que é a fórmula do criativismo. Simplesmente você pega OK, junta mais OK e está lá o resultado igual OK. Mais criativismo por aqui, acessibilidade agora. Não basta só ter, tem que criar acessibilidade. A arte está na rua, a arte está na mente, está na internet, está na TV, está na camisa, está na mochila. Acessibilidade é a necessidade. Então, se eu estou dialogando com arte, eu tenho que estar, de certa forma, dialogando também com acessibilidade, com comunicação. Por isso que é a necessidade também transmitir, ocupar espaços diferentes, a rua, o muro, a janela, a cerca, a tela, até mesmo o carro, o avião. Pode pintar o que quiser. A cidade é como se fosse uma pele, então quando tem algumas coisas riscadas ali, é como se fosse um hematoma também na cidade. A pichação é como se fosse uma cicatriz. Criativismo é a criação e o ativismo ao mesmo tempo também. A liberdade de criar e ao mesmo tempo a necessidade de criar. Não só por uma liberdade espontânea, mas uma necessidade de ser ativo frente a algumas coisas. Então a necessidade também, é como um grito também, a liberdade. Também é livre como a música, né? Não tem... Pode falar tudo, né, aqui, né? TV improviso. Diretamente do Muda, TV improviso. Então, só passando o mic. Pessoas próximas umas das outras, empresas próximas umas das outras, vizinhas de porta, vizinhas de rua, pessoas que se encontram nos restaurantes, nos cafés e que fazem negócios. Fazem negócios porque são fornecedores, são compradores, são parceiros, são clientes, são, enfim, financiadores. De alguma forma, em alguma medida, o efeito, essa sinergia que se extrai da proximidade é um benefício, gente, que somente quem vive é capaz de avaliar. Talvez de maneira que esse pequeno pedaço da cidade gera R$1 bilhão de faturamento e traz para cá, para a cidade do Recife, 650 milhões de reais todos os anos. Perdão, no ano 2010. Esse ano a gente espera que tenha sido maior. Isso se manifesta não só na quantidade de empregos, porque são 6.500 pessoas de emprego mais qualificado e renda mais elevada, como esta renda mais elevada, cuja média é R$ 2.606, equivale a 2,4 vezes a renda média da região metropolitana da cidade de Recife. Então, se havia alguma dúvida de que a atividade suportada pelo conhecimento, a atividade suportada mais pela inteligência do que pelos músculos, a atividade cujo valor é gerado a partir da criação, que isso é capaz de gerar riqueza, não vão muito longe e não precisa muita teoria mais. A gente tem aqui um exemplo concreto, um exemplo claro de como... Vocês olham aqui no canto direito, você tem o modelo de expansão territorial. Como eu dizia há cerca de 2 anos atrás, isso vinha sendo discutido. Era necessário que o Porto Digital ampliasse o seu território e saísse desses 110 hectares e ganhasse algum outro espaço onde ele pudesse crescer, que é esse quadrilátero chamado aí da Europa. Só que a expansão territorial é insuficiente, então a gente endereça uma outra expansão, que é a expansão imobiliária. E, para tanto, neste ano que passou, 2011, o Porto Digital adquiriu 3 novos imóveis, sendo 2 imóveis aqui na Rua do Apolo e um imóvel aqui na Rua Capitão Lima. As nossas expectativas são as melhores para que o nosso negócio seja mais respeitado, que seja remunerado, que seja, né, visualizado de uma forma mais profissional e positiva. Unidos a gente vai conseguir mudar muito mais do que cada um fazendo o seu ali. Bom, eu sou de uma geração que já praticava economia criativa sem saber de conceito de economia criativa, já fazia marketing puramente intuitivo e hoje à tarde eu assisti a palestra de uma inglesa sobre economia criativa e ela dizia que há uma dificuldade no mercado tradicional de entender
os empreendedores da economia criativa, porque a gente funciona diferente. E eu entendi realmente, se você pegar o orçamento e a planilha financeira de um festival como o Abril pro Rock, por exemplo, e der na mão de um economista, ele vai dizer, é um suicídio financeiro esse festival, porque o risco até hoje é muito alto. Mas, assim como o Abril pro Rock, outras ações na cidade abriram caminho para uma nova geração, não só de músicos, mas o Abril pro Rock ainda nos anos 90, nas primeiras edições, teve o Mercado Pop, que justamente trazia para junto os designers, os artistas plásticos, os estilistas, para, junto com a música, mostrarem seus trabalhos a jornalistas e TVs que vinham do Rio, São Paulo, etc. Acredito que a gente está dando um passo muito legal em relação a essa evolução e apontando para uma nova geração de criadores e empreendedores todo um mercado que está se abrindo, né, de uma economia que não é tangível, é intangível, né? E isso, desde os anos 90, Pernambuco ganhou muito com essa, vamos falar, essa repercussão intangível do Estado, né? Eu queria muito que todos os pernambucanos soubessem e vivessem a imagem que Pernambuco tem, não só no Brasil, como no exterior, projetada da melhor forma através da música, do cinema, das artes visuais, da fotografia, enfim, essa é a imagem que o mundo tem da gente, mas que a gente não consegue fazer o dever de casa por esses gargalos que eu já citei. Acho que agora a gente começa a fazer da melhor forma. Sou um fã da Rua da Aurora há muitos anos e vejo com bons olhos esse novo olhar para estes dois bairros, certo? O fato da gente estar chamando a cultura para o lado de cá, não vou falar de tecnologia, eu quero falar para o meu lado, e foi esse o encontro que a gente teve agora para falar sobre cultura, produção, formação, é onde eu vou me meter, é onde eu vou encher o saco dele, a gente vai brigar por espaços aqui de formação. Pessoal, o recifense ele tem essa coisa de sair na rua, de frequentar bares, de encontrar amigos, de viver o que se chama de ambientes gregários. E a gente começa a perceber no Recife essa mudança para a questão mais cultural, no enfoque do negócio, do empreendimento cultural. A gente está hoje na Muda, onde dá início ao processo das discussões que o Porto Digital traz para o bairro de Santo Amaro. E está rolando uma exposição linda de morrer, que você fica louco quando você olha para as coisas que Paulina foi colocando na parede, para as coisas que Galo interferiu, da forma como Marcelo captou e transformou isso numa obra audiovisual. E aí dentro de um espaço que tem um auditório, depois você toma uma cerveja, é o momento da discussão com os amigos, e tudo isso dentro de um ambiente muito, muito cultural do ponto de vista do empreendimento, da viabilidade econômica. O recifense ele tem a capacidade e a oportunidade de transformar a cultura que reinava no ambiente ao ambiente gregário do etílico, do encontro com o amigo, e agora a arte e a cultura associadas ao negócio. Irmão, velho, a gente vai pipocar, velho. Então, acho que é um momento rico de possibilidades. Agora, está na mão de todos nós, né, agarrar esta oportunidade, né, e sem abrir mão também do que a gente acredita, né? A gente não precisa ser um bando de verdilhões do tempo, mas acreditar bastante no que nós somos, pessoas, né, de enorme potencial de criação na área da cultura, de visões de mundos. E, bom, e vamos embora. A gente precisa do entendimento que o tradicional precisa acontecer bem, estruturadamente, financiada, com recursos reembolsáveis e recursos não reembolsáveis, para que essa dinâmica de associação à tecnologia da informação, à escala ou não, ganhe força e a gente passe por esse momento onde nós, criativos, poderemos passar nossas vidas todas criando, se associando a quem administra, a quem empreende,
a quem tem os contatos comerciais, a quem vai administrar o dia a dia, mas podendo participar disso criando. Eu acho que vai ser o grande diferencial. Esse momento de transformação tem que passar por isso para poder ele se realizar de uma maneira sustentável. Acho que Recife, mais uma vez, dispara na ponta com relação à economia criativa, a partir do momento em que é extremamente sintomático a criação, né, desse espaço, do aumento desse quadrilátero junto ao Porto Digital, investindo em economia criativa, né, isso se afina muito bem junto com a criação da Secretaria de Economia Criativa do Ministério, né? São coincidências, né, que a gente só faz crer que essas afinidades adiantem um processo de investimento no setor da economia criativa de uma forma muito bacana, né, muito próspera, né? Recife se afina junto com a política do governo federal, né, nesse exato momento, junto nessa secretaria nova, né, da economia criativa, que tem galgado espaços substanciais dentro da gestão da ministra Ana de Holanda, né? Então, é mais uma confluência de energias para investimento no setor da economia criativa, que a gente fica muito animado, muito próspero, né, para que isso se desenvolva e avance. Eu, como artista, produtor, e estou sempre nessa área aí, acabo tendo que ter uma relação muito próxima com as decisões da gestão pública, da gestão municipal, estadual e o que for. E nem sempre é bom esse vínculo tão dependente assim. Eu acho que é importante que a gestão pública esteja ali como parceiro, e por isso que eu estou tão feliz de ver, de certa forma, a sociedade civil se organizando, a sociedade civil pensando a longo prazo, pensando de forma, daqui a 5 anos, 8 anos, como é que a gente vai estar, como é que a gente pode se juntar, como é que a gente pode se organizar, qual é a cara que a gente quer disso. A gente aqui, nessa atividade promovida pelo Porto Digital no Espaço Muda, destacou que no final do ano de 2011 a gente promulgou o projeto de lei que foi votado na Câmara de Vereadores, o prefeito João da Costa promulgou, estendendo os benefícios fiscais da área da economia do Porto Digital, que compreendia apenas a indústria da tecnologia da informação, estendendo para a economia criativa. E destacamos também que hoje estamos aqui no dia 25 de janeiro de 2012, já com uma quantidade de empreendedores que se interessam, que têm iniciativa e que são parceiros da implementação desta política pública, do qual a Prefeitura do Recife é uma das pontas da política pública, para qualificar, para ampliar o ambiente de negócios que hoje no Porto Digital foca na tecnologia da informação, mas que por raízes históricas, pelas raízes culturais da nossa cidade, pelos empreendimentos que acontecem aqui, pela efervescência cultural e pela capacidade criativa da nossa cidade, pode se tornar aqui um centro de economia criativa do Brasil, que também tem um olhar de gente de fora, tem um olhar de quem vai vir para 2013 participar aqui do Encontro Internacional de Parques Tecnológicos, que vai ser sediado em Recife, que vai estar sendo organizado pelo Porto Digital, com o apoio da Prefeitura do Recife, com o apoio do Governo do Estado, e que pode, então, consolidar aquilo que tem sido chamado por quem faz parte do Conselho de Administração do Porto Digital, como a gente teve a oportunidade de ouvir do professor Silvio Meira, do Chico, que preside o Conselho, o Núcleo de Gestão do Porto Digital, a refundação do Porto Digital. Não a refundação do ponto de vista para que a gente faça aquilo que já foi feito e que foi bem feito e que tornou hoje o Porto Digital o melhor parque tecnológico do Brasil, reconhecido 2 vezes pela Amprotec, mas uma refundação que amplie o espaço do Porto Digital, uma refundação que amplie o escopo do Porto Digital e principalmente localize esse ambiente de inovação na cidade do Recife, que é a vocação da cidade do Recife, que aproveite essas vantagens comparativas, que são as universidades, que é a produção de conhecimento,
que é o empreendedorismo, que é a efervescência cultural da nossa cidade e que no ambiente de reindustrialização do estado de Pernambuco, o Recife vá se consolidando como o espaço dos serviços modernos, como o espaço da cultura e que tenha então no ambiente do Porto Digital aquele ambiente que tem um ecossistema que favoreça a proliferação, que favoreça a consolidação dos negócios criativos com base na inovação, com base nas atividades de criação na cidade do Recife. Eu vejo com muitas boas expectativas a chegada da economia criativa, porque a gente tinha aqui um material muito vasto de tecnologia, mas que não estava sendo utilizado muito diretamente. Hoje a gente pode ver que todas as ferramentas de tecnologia estão aí para gerar para a gente outros negócios. Então eu vou utilizar as ferramentas para gerar novos negócios num novo ambiente. E o ambiente de colaborativo, de todo mundo perto, todo mundo sabendo o que o outro está fazendo do lado, especialidades diferentes que se juntam por trabalhos para dar resultados e não precisando formar empresas no formato antigo, com funcionários e muitos postos de trabalho, as pessoas trabalhando mais digitalmente. Eu acho que tem tudo para ser um ambiente muito legal para se trabalhar. A Fliperama vai fazer parte disso, como geradora de conteúdo, como empresa que pega as ferramentas do digital, da tecnologia e transforma em relacionamento entre pessoas e marcas, que é isso que as mídias sociais estão ensinando para as marcas, que não estamos mais falando de um comercial que eu falo e você escuta, estamos falando de uma conversa de mão dupla entre marca e consumidor, e que a propaganda cada vez mais está disfarçada de conteúdo, de vídeo, de filme, de música, de arte. Eu acho que esse é um caminho muito legal e aqui as energias todas vão confluir no mesmo lugar. Então, meninas, vocês que estão aí realizando esse projeto junto com a gente aqui do Espaço Muda, Proa Espaço Muda, eu queria saber de vocês um pouco do que vocês acharam do resultado, do que foi falado sobre a palestra, de como vai ser assim esse movimento da economia criativa vindo agora aqui para Santo Amaro. Eu quero saber o ponto de vista de vocês. A Proa falando agora. Eu acho que o resultado está acontecendo. Isso é uma demonstração de como concretizar uma história que pode se transformar, agregar valor, gerar experiências positivas, causar impacto, inovar. E essa é a história da gente, e a gente está conseguindo construir isso junto com o Porto, sem dúvida junto com o pessoal da Muda, com o pessoal daqui, desse quadrilátero, que é onde o Porto está ampliando e, enfim, tem tudo, a sinergia está perfeita. O resultado é esse. É só coisa positiva, energia positiva. Isso que a gente está acreditando e vendo, colhendo. Reunir os principais ícones, botar essa ideia de integração mesmo da tecnologia da informação com a economia criativa. Não são duas coisas distintas, são duas coisas que caminham juntas. E, enfim, essa mentalidade já vem sendo, pelas várias ações que vem acontecendo, a galera mais antenada mesmo. O discurso que está acontecendo no momento está sendo muito positivo para todos, assim, mas concretizar isso de fato, isso aqui é um marco, assim, a gente bora começar agora a tirar simplesmente da ideia e fazer, sabe? Fazer acontecer, realizar. Fazer diferente. E vocês da Proa já trabalham nesse viés do marketing cultural, que é uma coisa, eu não sei, digamos, até recente, não só no Brasil, como aqui em Recife, assim, fazer o marketing cultural, agregando a arte ao corporativismo, ao business, ao artista, etc. E que a gente não funciona sem um artista, né? Sem quem faça bem, sem quem tenha conteúdo, quem tenha consistência. E esse é o resultado de quem tem, com quem sabe fazer e de quem quer fazer. Essa é a história, assim. Eu acho que estamos vivendo um momento agora, assim, não só da criação da arte como economia, mas principalmente um momento assim de organização. A gente precisa bater nessa tecla assim de que muitos juntos faz muita diferença, assim. E muitos juntos organizados.
assim, no sentido de fazer com que isso que a gente escolheu para a vida consiga pagar nossos confortos, nossa lombra. A gente colha os frutos da escolha, né? Da escolha, das decisões, dos desejos. É exatamente isso. É exatamente isso. É um desafio. Então vamos lá, Porto Digital.